Quando estava reunido com os discípulos na Galileia, Jesus lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens, e eles o matarão, mas no terceiro dia ressuscitará. E os discípulos ficaram extremamente tristes. Querido filho e filha do Pai das Misericórdias, acabei de ler para você o Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos de 22 a 23. Mateus, capítulo 17, versículos de 22 a 23. Jesus fez o anúncio da sua paixão. Disse: Olha, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ressuscitará. Ele vai ressuscitar. E os discípulos ficaram extremamente tristes. Os discípulos ficaram tristes por causa da notícia da morte do Senhor. E é claro que nós ficamos tristes com a partida dos nossos. Quem é que não sente uma tristeza, ainda que a pessoa estava ali doente, estava mais para lá do que para cá, como a gente costuma dizer, mas a gente sente a falta, a presença física da pessoa. Aqueles homens estavam tristes por causa da morte de Jesus. Mas, meus irmãos, quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós entendemos que a morte, ela não é tão ruim assim. Aliás, a morte não é ruim. A morte, ela precisa acontecer e ela acontece sempre, viu? Sempre acontece a morte na nossa vida. Jesus, ele deu sentido ao sofrimento, à dor e deu sentido também à morte. Nós sempre precisamos morrer, não é? Morrer para as nossas vontades. Quando nós nascemos, o nosso parto também é uma morte. A gente está ali direitinho, ajeitadinho, na barriga da mamãe, não é? E quando a gente nasce, é uma morte que acontece. Aí a gente precisa enfrentar outras situações difíceis aqui neste mundo. O bebê, ainda que ele não saiba, ele vive ali as mortes também. A criança, ela precisa viver também as mortes das suas vontades, né? Não é tudo que se pode dar à criança. Ela precisa entender que o não existe também, não é? Existe o sim, mas existe o não também. E para o bem da criança, e para o bem daquela pessoa. O jovem, né, o adolescente, precisa se deparar também com outras mortes. Nossa, mas está tão bom em casa, eu preciso ir para a escola mesmo? É preciso ir para a escola, é preciso estudar. Né? Claro, há várias realidades também hoje por conta da pandemia que não é possível ir à escola, mas é preciso estudar. Então é preciso haver uma morte também, morte para as minhas vontades. Não dá para ficar brincando o dia todo, é preciso também estudar, é uma morte que acontece. Morte para a brincadeira, para que possa estudar, para que possa tocar a vida, né? E aquela morte, ela é positiva, não é? Morre para a brincadeira e renasce para o estudo. O estudo dá sentido à vida. Várias mortes acontecem, minha gente, para o adolescente, para o adulto, né? Quem casa também precisa morrer. Morrer para as suas vontades. Eu preciso morrer porque agora eu vou condividir com alguém o meu espaço. Eu gosto de arroz, mas talvez a outra pessoa não vai gostar do arroz. Eu gosto do feijão preto, a outra pessoa talvez não goste de feijão preto, e assim vai, né? São as mortes que vão acontecendo e elas precisam existir sempre. A morte causa, sim, uma certa tristeza em nós e é normal que isso aconteça, porque a gente quer viver, a gente quer se aventurar, nós queremos viajar, queremos fazer isso, queremos fazer aquilo, queremos comer, não é? Queremos fazer tantas coisas boas com a vida. E o sentido que Jesus deu
a morte nos ajuda a viver a nossa vida. O sentido que Jesus deu para a sua paixão nos ajuda a viver a vida com Ele. Nosso Senhor, Ele está trabalhando em nós, meus irmãos. Ele trabalha em nossa vida, trabalha cada vez mais e que cada vez mais Ele possa trabalhar em nós através desse sentido, das mortes que nós precisamos passar. O Catecismo da Igreja Católica vai nos ensinar o seguinte: Jesus também sofreu a morte, lá no parágrafo 1009. Jesus também sofreu a morte, apesar do pavor diante dela. Jesus também teve medo, viu? Apesar do pavor. Assumiu-a, Jesus assumiu-a em um ato de submissão total e livre à vontade de seu Pai. A obediência de Jesus transformou, olha aí, transformou a maldição da morte em uma bênção. Transformou. Meus irmãos, nós precisamos entender que para viver é preciso morrer. E eu falei das várias mortes, não é? Que nós passamos durante toda a nossa vida aqui, natural, humana, e nós passamos também pela última, que é onde nós definhamos realmente da nossa vida aqui, mas essa morte não tem a última palavra, porque em Cristo Jesus nós cremos na vida eterna e é preciso morrer para nós chegarmos à vida, e a vida se tornou uma bênção. Por quê? Porque após a morte vem a vida, e a vida em plenitude, a vida eterna. Claro, para aqueles que morreram santamente. Aqueles que morreram não tão santamente, Nosso Senhor talvez vai conceder o purgatório, né? E claro, quem negou realmente a Nosso Senhor, não quis saber de Nosso Senhor, nega a salvação nele, infelizmente, está caminhando para o inferno, caminha para o inferno. Meus irmãos, a vida tem um sentido, a morte também tem um sentido. Santa Teresinha costumava dizer, dizia no seu tempo: eu não morro, eu entro na vida. E para entrar na vida é preciso também morrer. Santa Teresa d'Ávila dizia isso: eu quero ver a Deus, e para vê-lo é preciso morrer. Então a morte não é tão ruim assim não, viu? Aqueles discípulos, é claro, eles se entristeceram porque eles ainda não tinham esse conhecimento. Mas é claro, durante a caminhada com Jesus eles entenderam. Tanto é que eles também deram a vida por amor a Nosso Senhor. E entenderam que a morte não tinha a última palavra, porque através do martírio, através da doação deles, eles também entraram na vida. Não vamos nos entristecer tanto então com a morte, mas vamos nos alegrar, porque nós cremos na vida eterna. Ah, mas esse parente faleceu e não estava tão santo assim. Reze por ele, reze por ele, reze por ela. Mas faça esse caminho, meu irmão e minha irmã, de entender que a morte é mais uma passagem para a vida. E se nós queremos ver a Deus, é preciso morrer. Morrer para esse mundo, morrer para as nossas vontades, morrer para contemplar o céu. Que no dia que chegar o nosso dia, nós possamos trazer esse desejo e essa tranquilidade. Não, eu não vou morrer, eu vou entrar na vida eterna. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem, cheio de fé e esperança, ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos, e recebei em vossos braços paternos este Filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém.
Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Que o Senhor abençoe você, a sua caminhada, a sua água e abençoe também esse desejo de céu que você traz no seu coração. A bênção no Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.